Lagarta ou borboleta? Os humanos, todos, em todos os tempos, sempre ambicionaram a eternidade, a fonte da eterna juventude, remédios milagrosos, religiões que professam a continuidade da vida sob as mais diversas formas de crer na imortalidade. Algumas religiões defendem a reencarnação como continuidade da vida, uma sucessão de vidas humanas em evolução. Outras professam a reencarnação em qualquer outro tipo de vida, animal ou vegetal, como forma de aprimoramento do espírito. Outras ainda descartam a reencarnação, mas professam que o espírito continua vivo, mas hibernando até o dia do juízo final. E ainda existem as que professam que o espírito passa por estágios, purgatório, para depois ascender ao plano divino. Em todas as culturas, dos egípcios na África, aos astecas na América, escandinavos, orientais, Austrália, em diversos pontos do planeta, todos acreditam em algo mais do que o corpo, algo eterno, um espírito, uma alma, uma consciência individual. Mas sempre com uma leitura, uma interpretação ou um desejo muito antropocêntrico. Sempre é a alma humana que continua, é o ser humano que continuará. A humanidade tem muita dificuldade de se libertar de si mesma. O humano só consegue enxergar-se como humano. A observação da natureza pode nos ensinar algo sobre morrer, continuar ou transformar-se, e sobre a eternidade de um ser. Todos nós já vimos uma lagarta, dessas que comem as plantas do nosso jardim. Comem e depois se enrolam num casulo e ali permanece por um período de tempo. Passam por um processo chamado metamorfose. Se abrirmos o casulo naquele período, só encontraremos um líquido pegajoso, sem forma, esverdeado. Mas a lagarta, continuando ali, inerte, passado algum tempo, o casulo se rompe e o que sai dali é uma linda borboleta colorida e sai voando pelos ares. Esse é o exemplo que a natureza nos oferece para pensarmos, refletirmos numa transformação profunda de um ser. Ele não continuou sendo o mesmo animal, mas a essência de sua vida continua nele. Certamente, na borboleta, corre toda a experiência e memória da lagarta que ela um dia fora. Mas se perguntarmos à lagarta se ela gostaria de deixar de ser lagarta para se tornar borboleta, qual seria a sua resposta? Pelo medo do desconhecido, certamente ela negaria, pois existe em cada ser a força suprema de continuar existindo. O mesmo poderíamos perguntar à borboleta, se ela acredita que um dia ela fora aquela lagarta, feia, gorda, gosmenta e cheia de espinhos. Ela certamente não acreditaria que o seu passado era aquele. Uma reflexão sobre a continuidade do espírito humano. Por que o ser humano só enxerga a si mesmo e insiste em continuar querendo ser apenas humano? Por que não acreditar que as forças universais criadas por Deus têm reservado para ele um destino muito mais belo do que continuar sendo apenas humano?
Por que não acreditar que nós podemos nos soltar nas asas do universo e voar com o destino que se reservou para a raça humana? O que se depurou universalmente, que nos trouxe até aqui, certamente nos levará para um além muito melhor. Por que temos que estar aprisionados nesse pensamento racionalista, acreditando que o melhor que conseguimos ser é ser humanos? Se olharmos a história do homem, veremos que tudo que ele fez e decidiu indica que ele não é um bom condutor da vida. A natureza, sim. É muito difícil para um ser que se julga superior no planeta abandonar sua condição de superior e abstrair-se de si mesmo. Como um humano poderia pensar como algo extra-humano? Como ele poderia enxergar de forma diferente de si mesmo? Para ter razão na sua visão míope, ele inventou um Deus customizado. Seria Deus um ser tão limitado como os homens o imaginam? Um ser que pensa e age sob condições do racionalismo humano, tendo que receber oferendas, ter servos que fazem adorações permanentemente, que precisa ser temido para depois premiar os seus filhos, que fica vigiando quem anda certo, quem anda errado, num mundo que ele mesmo criou e ofertou todo tipo de destino e de encruzilhadas para o ser que ele criou. Aquilo que pode ser descrito não é Deus. Aquilo que pode ser pensado por uma mente pequena não pode ser a plenitude que criou essa mente. Deus, ou essa força divina, essa unidade cósmica, essa coisa que não tem formas e não há como pensar nela, é uma transbordância além dos sentidos. Não é possível só pensar em Deus, é necessário sentir a transbordância da vida que Ele criou. Na sua manifestação, podemos nos encontrar um pouco com Ele, para poder suavemente entender do que nossa limitação permitiria aprender do ente pleno, supremo e magnífico. Ao contrário de condenarmos o mundo material como se fosse o rejeito de Deus, devemos entender o mundo como uma manifestação, um prêmio que Ele nos oferece na nossa pequena capacidade de absorver. Olhai os lírios do campo, olhai as estrelas, o infinito, olhai a vida transbordante. Cada um de nós vem, vivencia uma experiência única, faz a colheita com os sentidos e a racionalização da matéria, depois retornamos com nossa cesta de aprendizado e reflexão para a mesa cósmica. Nessa grande ceia, o todo reflete sobre si mesmo e se expande com o ciclo contínuo da vida e da morte que Ele criou.